Bem-vindos ao The Debate. Imagine por um momento que você está observando o crescimento de uma floresta centenária. Você não vê um jardineiro mestre caminhando por ali, direcionando cada raiz para onde encontrar água ou instruindo cada folha sobre a inclinação exata para captar a luz do sol. Uhum. Todo o ecossistema funciona de maneira orgânica, descentralizada. A ordem emerge do que parece ser um caos. Mas aí, digamos que uma seca severa atinge a região. Você confia na capacidade de adaptação da própria floresta, sabendo que algumas árvores inevitavelmente vão morrer para que outras sobrevivam? Ou você traz tratores, instala canos de irrigação e tenta impor uma solução artificial desenhada pela mente humana? Olha, o problema de usar essa floresta como metáfora para nossa economia é que, na natureza, uma árvore morta é só parte do ciclo, sabe? Mas quando essa floresta é a nossa civilização, essas árvores secas são milhões de seres humanos perdendo seus empregos, perdendo as casas onde moram e, no fim das contas, a dignidade. Com certeza, o custo humano é... E se nós temos a inteligência, e os recursos para construir esse sistema de irrigação e evitar um colapso social, sentar e observar a destruição em nome de uma suposta ordem natural, não seria, assim, só uma negligência terrível da nossa parte? E hoje nós vamos explorar exatamente esse dilema. Nós vamos mergulhar nas fundações de como a sociedade moderna se sustenta, guiados pelas teorias de um dos economistas e filósofos mais influentes do século XX, que é Friedrich Hayek. O nosso foco principal aqui é a tese dele da ordem espontânea e a crítica duríssima que ele faz ao planejamento central e à intervenção do Estado. Exato. E a pergunta central que nos guia hoje é: será que a prosperidade humana realmente depende de uma ordem de mercado livre, baseada em um conhecimento que está totalmente disperso pela sociedade? Ou será que a rejeição absoluta do Hayek a qualquer planejamento intencional subestima a nossa necessidade de gerir a economia para corrigir falhas profundas, como sugeriu John Maynard Keynes? Bom, a minha posição como condutor dessa nossa análise é bem clara. Eu defendo a premissa de Hayek de que a verdadeira ordem civilizatória surge espontaneamente, justamente porque o conhecimento está disperso entre milhões de pessoas, e que tentar impor um planejamento centralizado é uma arrogância intelectual que acaba, inevitavelmente, destruindo a liberdade. E a minha visão é que, por mais que o mercado seja um sistema formidavelmente complexo, a ideia de que ele se regula de forma justa é uma ilusão tanto quanto perigosa. Abandonar o estímulo e a gestão intencional durante crises é uma falha prática profunda. Certo, então para a gente colocar quem está nos ouvindo na mesma página, vamos olhar para o que Hayek chama de ordem ampliada. Isso lá no livro dele, Os Erros Fatais do Socialismo. A sociedade moderna sustenta bilhões de vidas, mas ninguém sentou numa mesa para desenhar o comércio, sabe? Sim, ninguém inventou a roda num comitê. Exatamente. Ninguém inventou a moeda de cima para baixo, criou cadeias globais de suprimento numa canetada. Tudo isso evoluiu organicamente. E o ponto central do Hayek é que o mercado só funciona porque o conhecimento econômico é subjetivo e hiperlocalizado. Uhum. É tipo o padeiro da sua rua sabendo que na terça-feira de manhã ele vende 100 pães franceses e não 200. Nenhum comitê governamental, por mais genial que seja, consegue centralizar essa montanha de informações diárias. Eu entendo perfeitamente o apelo dessa ideia. Mas olha, nós não podemos ficar apenas na abstração teórica aqui. A história nos deu a Grande Depressão na década de 1930, e aquele momento provou por A mais B que esse mercado espontâneo pode sim entrar numa espiral descendente catastrófica e não conseguir sair sozinho. Mas será que... Quando Hayek diz que, diante do desemprego em massa, nós devemos deixar o sistema se limpar naturalmente, ele está ignorando o mecanismo mecânico das crises sistêmicas. Keynes mostrou que a economia tem falhas de demanda agregada. Certo. Ou seja, quando todo mundo para de gastar ao mesmo tempo, as empresas demitem e aí as pessoas gastam menos ainda. Você precisa de um choque externo, sabe, de gastos públicos para reativar esse motor. Só que reativar esse motor artificialmente tem um custo invisível altíssimo. Você fala de demanda agregada, de olhar para o PIB e para as taxas de desemprego como se fossem o painel de controle de um avião. Porque muitas vezes eles funcionam como um.
Mas para Hayek, essa visão agregada amassa e destrói o que faz a economia realmente funcionar, que é o sistema de preços. Preços não são só etiquetas de valor no produto, eles são sinais luminosos de informação. Sinais que, no meio de uma crise, estão apontando todos para baixo e gritando pânico, né? Mas eles transmitem um conhecimento real de escassez e desejo. Para quem não está familiarizado, o mentor do Hayek, o Ludwig von Mises, debateu isso profundamente no que a gente chama de debate do cálculo econômico. Mises provou basicamente o seguinte: sem um sistema livre de preços, um burocrata não tem a menor ideia de como alocar recursos. O problema da informação. Exato. Ele não sabe se é mais importante usar, sei lá, uma tonelada de aço para construir trilhos de trem ou para fazer bisturis de hospital. Não é que o burocrata seja burro ou mal intencionado. A informação simplesmente não existe antes da interação livre das pessoas. Entendo. É por isso que o Hayek compara a economia aos idiomas. Ninguém inventou o português ou o inglês num laboratório. São línguas orgânicas, formadas por milhões de pessoas testando gírias, sotaques. Já o Esperanto... A língua universal? Isso, que foi planejado milimetricamente por intelectuais para ser a língua global perfeita, nunca decolou. A ordem espontânea funciona. O planejamento de cima para baixo, não. Olha, a analogia dos idiomas faz sentido até certo ponto. Mas se economia não é algo que pode ser planejado de forma racional, como o Hayek explica o fato de que tantas mentes geniais acreditavam no planejamento? Hayek atacava o que ele chamava de cientificismo, certo? A ideia de aplicar métodos da física para organizar a sociedade. Sim, o grande erro metodológico, segundo ele. Mas o próprio material nos lembra de Albert Einstein, um dos maiores gênios da física, alguém que desvendou a relatividade, entendia de sistemas hipercomplexos como ninguém e que defendia publicamente o socialismo e o planejamento da economia. Se mentes como a de Einstein acreditam que podemos evitar o desperdício brutal da competição cega, não é muito dogmático do Hayek afirmar que qualquer comitê de especialistas é inútil? Pelo contrário, é aí que a crítica do Hayek à arrogância fatal é mais afiada. A física tem leis imutáveis. Um átomo de carbono se comporta da mesma forma hoje ou daqui a 1000 anos. Mas a economia é feita da ação humana, que muda a cada segundo. É baseada em desejos subjetivos, em expectativas futuras. Mas a gente consegue mapear tendências. Mas não o suficiente para planejar centralmente. Você pode colocar 100 Einsteins numa sala, eles não têm como calcular o que as pessoas vão querer comprar amanhã. Voltando à língua, se você trancar os maiores doutores em linguística do mundo numa sala para ditar quais gírias os adolescentes vão usar no ano que vem, eles vão errar todas. A economia não é física. Tudo bem, vamos assumir que a economia não é física e sim humana. Só que se ela é humana, então nós temos instintos morais que a física não tem. A gravidade não liga se uma árvore cai e esmaga alguém, sabe? Mas nós ligamos se milhões de pessoas perdem tudo porque o mercado evoluiu dessa forma. Deixar a ordem espontânea rodar sem freios levanta uma questão ética profunda. Nós não somos só máquinas de reagir a preços. E é exatamente aí que o conceito do Hayek fica fascinante e, eu diria, muito contraintuitivo. Ele argumenta que para a civilização chegar ao tamanho que tem hoje, nós tivemos que ativamente reprimir os nossos instintos morais primitivos. Como assim reprimir? Pensa evolutivamente. Nós viemos de clãs nômades. Numa tribo de 50 pessoas, se você caça um cervo, a regra de sobrevivência é dividir a carne com todo mundo na mesma hora. É um altruísmo direto, visível, de pequeno grupo. Mas, para sustentar o comércio global e alimentar bilhões de pessoas hoje, nós tivemos que adotar regras frias e abstratas, como o respeito aos contratos e, principalmente, a propriedade privada. O que inevitavelmente nos leva ao conceito de lucro, que historicamente sempre incomodou a humanidade. Exato! O lucro foi demonizado por Aristóteles, pela Igreja medieval, por vários pensadores, justamente porque ele ofende esse nosso instinto tribal de compartilhamento imediato. Só que o lucro não é malícia, o lucro é a bússola essencial. Ela é o sinal que avisa ao produtor:
Olha, você está pegando recursos da sociedade e transformando em algo que as pessoas valorizam mais do que o custo original. Sem essa bússola, a ordem ampliada entra em colapso e a gente volta a ser tribo, conseguindo alimentar apenas uma fração minúscula da humanidade. Mas espera aí eu preciso te desafiar, porque se aceitamos que o lucro é essa bússola amoral, perceba a concessão gigantesca que o próprio Hayek faz. No livro Direito, Legislação e Liberdade, ele admite abertamente que a distribuição de recursos feita pelo mercado não é de forma alguma justa. Na verdade, ele odeia o termo justiça social, acha que é uma expressão totalmente vazia. Ele chama de miragem, assim. Certo, uma miragem, mas vamos trazer isso para a realidade. Nós temos um sistema onde alguém herda bilhões de dólares sem nunca ter trabalhado um dia na vida, e outra pessoa trabalha em 3 empregos pesados e mal consegue pagar o aluguel para não morar na rua. E a resposta do Hayek é basicamente: a evolução do mercado não liga para o mérito moral, engula o resultado amoral. Por que tentar usar as instituições democráticas que nós mesmos criamos para corrigir, pelo menos em parte, essa injustiça brutal seria uma arrogância fatal? Porque quando o Estado tenta impor essa chamada justiça social, ele precisa destruir a igualdade de todos perante a lei. É a ponte que o Hayek constrói para a filosofia política em livros como A Constituição da Liberdade e O Caminho da Servidão. Para o Hayek, a lei tem que funcionar como as regras de trânsito. Regras de trânsito. O sinal de trânsito diz que você tem que parar no vermelho e não bater no carro da frente. Mas ele não dita para onde você deve dirigir. A lei só deve proibir a agressão. A partir do momento em que o Estado decide que precisa fazer justiça social e começa a dar comandos específicos, tipo, taxando pesadamente o setor X para subsidiar a empresa Y ou tabelando o preço do aluguel, ele precisa tratar as pessoas de forma desigual. Sim, tratando os desiguais na medida de suas desigualdades. Mas isso significa que ele começa a ditar como a sociedade deve ser. E para isso ele precisa de um poder de coerção cada vez maior. E isso, inevitavelmente, pavimenta a estrada para o autoritarismo, para a servidão. Olha, a União Soviética certamente provou os horrores de um Estado que tenta desenhar e controlar tudo. Ninguém aqui defende isso, de forma alguma. Mas o Hayek usa uma ladeira escorregadia muito dramática ao sugerir que qualquer intervenção estatal mais pesada vai levar à mesma servidão de uma ditadura. Vamos olhar para um exemplo prático que desconstrói essa ladeira: a Suécia. Os países escandinavos construíram estados de bem-estar social gigantescos. Eles cobram impostos altíssimos, redistribuem renda pesadamente e têm regulações super fortes no mercado de trabalho. E estão fazendo isso há muitas décadas. E sabe de uma coisa? Eles não viraram a União Soviética. Continuam sendo democracias vibrantes e sociedades extremamente livres. Essa ideia de que uma intervenção a mais nos joga num abismo totalitário simplesmente não se sustenta na prática moderna. É muito importante lembrar que o próprio Hayek não era um anarquista contra qualquer forma de Estado. Ele se via como um liberal clássico. Ele aceitava, sim, que o governo deveria fornecer um piso mínimo de sobrevivência fora do mercado, um auxílio básico para quem não consegue se sustentar de jeito nenhum. Ele aceitava uma rede de proteção, então. Exato. Além de tratar de questões como proteção ambiental ou catástrofes naturais extremas. O problema para ele não é haver algum auxílio. O problema é o Estado tentar manipular a formação natural dos preços e a alocação de capital da economia inteira para atingir ideais específicos. Mas se ele abrir essa brecha para catástrofes, então a teoria dele entra em colisão com a realidade de forma muito clara. Vamos pegar a crise do subprime de 2008, que é o melhor teste de estresse moderno para essa filosofia. O sistema bancário mundial estava derretendo. Naquela hora, os seguidores da escola austríaca gritaram contra o resgate dos bancos, dizendo que era uma violação da ordem espontânea. E era. Mas, francamente, se o sistema financeiro global desmorona, a ordem ampliada que o Hayek tanto defende ia junto para o buraco. Deixava instituições financeiras quebrarem todas de uma vez, traria um nível de sofrimento, de fome e desemprego tão gigantesco que a intervenção massiva dos governos não foi uma demonstração de arrogância, foi o cumprimento básico de um dever de autopreservação da sociedade. É muito fácil olhar para o resgate de 2008 e achar que o governo agiu como o herói, como o bombeiro que apagou o incêndio.
Mas a análise austríaca, fundamentada no Hayek, pergunta o seguinte: quem jogou a gasolina e riscou o fósforo antes? A crise de 2008 não foi uma falha natural da ordem espontânea. Foi o resultado direto de décadas de manipulação artificial feita por bancos centrais e governos. Como assim manipulação artificial? Lembra que falamos mais cedo que os preços são sinais de informação? A taxa de juros é o preço mais importante da economia. Ela é o preço do tempo. O que os governos fizeram nos anos anteriores a 2008 foi forçar a taxa de juros para baixo artificialmente, injetando dinheiro para estimular o mercado imobiliário. Pense num subsídio do governo que do nada deixa a madeira muito, muito barata. Tá. A madeira só estava barata por uma canetada do governo. A informação do preço era falsa. Certo, entendi o ponto. Foi exatamente isso que aconteceu com os juros. O crédito barato deu um sinal falso de que havia poupança real na sociedade para sustentar todos aqueles financiamentos, e assim a bolha se formou. Tudo bem, a gente pode até discutir a culpa da política de juros. Mas uma vez que a bolha estourou e o incêndio tomou conta da floresta, você não pode simplesmente dizer a culpa foi de quem manipulou os juros e deixar o prédio queimar com todo mundo dentro. Aí que tá. Ao socorrer os bancos em 2008, o que os governos fizeram foi institucionalizar o risco moral. Eles mandaram a seguinte mensagem para o mercado: na época de bonança, vocês embolsam os lucros astronômicos. Na hora da crise, o contribuinte paga a conta porque vocês são grandes demais para quebrar. Para o Hayek, quando a economia está repleta desses investimentos ruins causados por sinais falsos, ela precisa passar pela correção. É doloroso. Demais. Mas intervir imprimindo mais dinheiro apenas adia o problema, criando bolhas ainda maiores no futuro, e impede o mercado de liquidar aquilo que não tem mais valor sustentável. O que a teoria austríaca chama de correção necessária, a história e as pessoas reais chamam de miséria de uma geração inteira. Keynes tinha uma frase famosa que dizia que, no longo prazo, estaremos todos mortos. Exigir que a sociedade aguarde estoicamente o mercado se corrigir sozinho, à custa de fome e desemprego estrutural, não é nem politicamente viável e nem humanamente ético. E o próprio Hayek, no fim da vida, parecia perceber a fraqueza prática disso. Ele percebia que as democracias seriam dominadas por grupos de interesse pedindo proteção. Sim. Mas a solução que ele desenha, de amarrar as mãos da democracia, limitando o poder do voto popular, de intervir na economia para blindar essa ordem natural, soa para mim como uma recusa elitista, sabe? Uma recusa em aceitar que os cidadãos têm todo o direito de usar o Estado para amortecer a brutalidade desse sistema focado só em lucros. Mas colocar limites não é uma recusa da democracia. É justamente tentar protegê-la de se transformar num leilão, onde o grupo mais barulhento usa o poder do Estado para saquear o resto da população. O Hayek via o perigo das palavras doninhas, que são aqueles termos maravilhosos, como direitos sociais ou desenvolvimento estratégico, que soam muito virtuosos nos discursos políticos. Mas, na prática, essas palavras servem como um cheque em branco para esvaziar o princípio de que a lei deve ser cega e igual para todos. Certo. Se você dá aos governantes o poder de moldar resultados econômicos específicos, você dá a eles o poder de decidir quem vence e quem perde na sociedade. E isso baseado em favores e conveniências políticas, não em mérito de mercado. Entendo perfeitamente o seu ponto. Bom, a gente precisa tentar sintetizar os aprendizados de tudo isso para a realidade em que vivemos hoje. Olhando para a nossa discussão, eu reconheço o valor imenso do conceito de ordem espontânea. E o aviso do Hayek contra a ilusão de controle burocrático absoluto é perfeitamente válido. Mas a dependência cega dessa filosofia, sabe? A ideia de que nós devemos apenas cruzar os braços diante de crises monumentais para respeitar os sinais de um mercado amoral, para mim, é uma abdicação da nossa capacidade de agência humana. Nós evoluímos através de tradições espontâneas, sim, mas também temos o intelecto para construir ferramentas agregadas que amortecem os piores defeitos dessa mesma evolução. E da minha perspectiva, a genialidade da obra do Hayek serve como o antídoto mais urgente para a arrogância que ainda marca grande parte das políticas públicas atuais. A civilização moderna é uma teia complexa demais para ser operada por um painel de controle macroeconômico. Entender que o conhecimento está disperso na mente de bilhões de pessoas e que o sistema de preços e a propriedade privada são a única forma não coercitiva de organizar isso tudo é um ato profundo de humildade intelectual.
Tentar intervir continuamente no mercado é, no fim das contas, a crença presunçosa de que a nossa racionalidade limitada pode substituir o poder evolutivo de milhões de interações livres. O fato é que essas duas visões continuam se chocando o tempo todo. A queda do Muro de Berlim sepultou a ideia do planejamento central total, mostrando que Hayek estava indiscutivelmente certo sobre as ditaduras e a centralização extrema. Mas o tamanho dos estados de bem-estar social modernos e a resposta ativa a todas as grandes crises financeiras mostram que as nações não aceitam a passividade do mercado livre puro. É verdade. E essa tensão constante entre os limites do nosso conhecimento e o desejo humano de moldar o mundo à nossa volta é o que torna o legado dessa obra tão vital até hoje. Para quem está nos ouvindo e quiser entender como o direito, a filosofia política e a teoria econômica estão profundamente entrelaçados na sobrevivência das sociedades, as camadas que a gente explorou nos livros de Hayek oferecem reflexões para uma vida inteira. Com certeza. E não há um veredito final fácil hoje, até porque esse embate prático define basicamente cada eleição e cada debate de política pública nas nossas democracias modernas. Cabe a cada um de nós avaliar as evidências e tirar as próprias conclusões. Exato. E com isso, nós voltamos à nossa floresta original do começo da nossa conversa. A cada nova tempestade ou seca na nossa economia, o mesmo dilema vai se abrir diante de nós. Será que nós devemos confiar na sabedoria invisível, mas testada pelo tempo da adaptação natural da floresta? Ou será que vamos, mais uma vez, ceder à tentação de que as ferramentas dos nossos governantes e jardineiros estatais finalmente aprenderam a domar a natureza sem destruí-la?